Atenção, família, o Togado está desesperado. Acaba de acontecer uma prisão em Brasília, na qual perca de cargo, de função, o Trump, o Elon Musk não está de brincadeira. Eu já falei aqui com vocês, aquela vez que o Elon Musk publicou aquela foto falando que a prisão do Togado seria real, ele não estava brincando. Esse é um dos vídeos mais importantes aqui deste canal, na qual iremos tratar de uma prisão que foi feita hoje, agora, acabou de acontecer agora em Brasília. O Togado está começando a sentir a pressão. O chicote mudou de mão. O castelo de cartas dos Togados caíram por terra. O Barbudo já não sabe mais o que faz. As pesquisas apontam que o Barbudo está derretendo, igual uma vela no final do pavio. As coisas estão mudando. O chicote está estralando. O bambu está gemendo. Bruxa voando sem vassoura, saci andando de patinete. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida. Eu sempre falei aqui e continuo falando. Eu nunca vi o mal vencer o bem, nem desenho animado, nem ficção científica, muito menos no mundo espiritual. E se você acha que nós não estamos vivenciando e vivendo uma batalha espiritual onde não se trata de direita e esquerda, mas sim do bem contra o mal, como disse o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro no final do seu mandato. Ele disse com todas as suas letras: estamos vivendo uma batalha do bem contra o mal. É inevitável perceber isso. Prova disso que o Togado mandou oficial de justiça ir visitar o presidente Bolsonaro para ele assinar o ofício, né? Para ele assinar ali a petição dentro de uma UTI. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nem com traficante, nem com os piores criminosos que você possa imaginar. Isso é uma falta de respeito, isso é uma afronta. Isso é negar a nossa Constituição. Mas nada está no fim, família. Nada está perdido. Eu quero que você aguce seus ouvidos, preste bastante atenção. Se você puder, nos ajude o nosso trabalho a continuar. O Pix é esse aqui. E agora nós vamos trazer alguns áudios aqui. Eu quero que você aguce seus ouvidos. Por favor, pessoal, veja esse vídeo até o final. O povo sai da live antes de terminar de ver e sai falando que é fake news ainda. Veja o vídeo do início ao fim. É vídeo inédito. Não tem nada de repetido aqui, não. Nada aqui é repetido. É sempre vídeos novos. Agora, de hoje, acabou de sair aqui agora. Poucas pessoas estão sabendo disso aí. Então dá o like aí, curte, comenta, compartilha. Nós temos uma lojinha aí também, se você quiser nos ajudar aí comprando, né? Temos aí a máquina de cortar cabelo Dragão Dourado, R$19,99. Menos de R$20 você vai adquirir essa máquina de cortar cabelo e barbear. Você pode presentear aí o seu neto, o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia. Temos também lá na loja aspirador de pó portátil para aspirar o carro aí, muito mais. Até o meu boneco eu estou vendendo agora aí, ó. Compre para você presentear aí o seu netinho, a sua netinha, ou mesmo para você colocar assim, ó, de decoração. Olha que maravilha que fica, ó. Uma decoração aí, né, para você colocar aí e enfeitar a sua estante. Olha que maravilha. Então, clique aí, link fixado ao topo no primeiro comentário, na descrição desse vídeo e também no chat aí ao vivo. Eu estou colocando o link aí. Está fixado aí também. Dito isso, vamos entrar aqui sem delongas no áudio aqui. Áudio bombástico, áudio inédito, trazendo para vocês aí informações precisas e contundentes. Trump faz inacreditável. Moraes acaba de ser responsabilizado. A sentença já o pegou. E daqui a pouco nós vamos falar na prisão que acaba de acontecer em Brasília. Vamos ouvir o áudio. O homem da toga por muito tempo jurou ser intocável. Mas agora, sob o peso do atual presidente dos Estados Unidos, ele começou a pagar caro por cada decisão arbitrária que tomou. A arrogância dele está sendo esmagada por uma força que vem de fora e que ninguém esperava. Trump está mudando o jogo. Não se trata apenas de sanções. É uma articulação internacional que está sufocando, peça por peça, os pilares de um sistema que perseguiu, censurou e tentou calar um povo inteiro. Trump não esqueceu o que fizeram com Bolsonaro. E agora, ele está fazendo o mundo inteiro lembrar. A pressão não vem mais apenas do povo brasileiro.
Ela vem da Polônia, do Parlamento Europeu, da comunidade conservadora global, que ecoa uma voz uníssona. Basta. A gota d'água foi ver o presidente Bolsonaro, ainda debilitado por uma cirurgia, sendo alvo de uma intimação absurda no hospital. Essa imagem correu o mundo, gerando indignação em líderes que conhecem na pele os horrores do comunismo disfarçado. Dominik Tarczyński, parlamentar polonês, não mediu palavras ao comparar as ações da toga brasileira às ditaduras que assolaram a Europa. E essa indignação internacional tem um nome por trás: Trump. Enquanto o topo do sistema tentava isolar Bolsonaro, Trump estendia a mão. Não publicamente com fogos e holofotes, mas silenciosamente, como faz um verdadeiro estrategista. A lei Magnitsky começou a ser usada como ferramenta contra quem ousou atacar a liberdade de expressão. E adivinha quem foi o principal nome sugerido para as sanções? A figura da censura institucional. E não para por aí. A mesma Europa que Alexandre dizia preferir aos Estados Unidos, agora se levanta contra ele. É irônico, mas justo. A máscara caiu e não foi porque alguém a puxou. Foi porque Trump acendeu uma luz tão forte que até as sombras mais densas ficaram expostas. Enquanto isso, o atual ocupante do Planalto, que já não tinha carisma, agora não tem mais escudo internacional. A narrativa de vitimismo caiu por terra. O derretimento é visível. Quem antes estendia tapetes vermelhos agora dá passos para trás. Ninguém quer mais se queimar com uma figura cada vez mais isolada. O que está acontecendo vai além de política. É uma reconfiguração geopolítica, onde a influência de Trump ultrapassa fronteiras e joga luz onde a mídia só plantava escuridão. A relação com Bolsonaro vai muito além da amizade. É uma aliança estratégica que visa frear o avanço do comunismo na América Latina. Trump entendeu que proteger o Brasil conservador é proteger a liberdade no hemisfério ocidental. E está agindo. Não com discursos vazios, mas com ações concretas. Políticos europeus se levantaram, congressistas americanos se posicionaram, e até empresários bilionários como Elon Musk já não escondem seu desprezo pela censura imposta pela toga. Cada passo dado por Trump nessa guerra silenciosa tem enfraquecido os pilares do sistema. Não é coincidência que agora até figuras antes alinhadas com o topo do sistema estão mudando de lado. Estão vendo o barco afundar e estão pulando antes de serem levados junto. Collor foi negado. Os recursos foram rejeitados. Mas a movimentação em torno disso revela algo maior. Será que estão criando precedentes? Estão armando o tabuleiro para tentar aprisionar Bolsonaro como fizeram com tantos outros? A resposta é sim. Mas há um detalhe que eles não esperavam. Trump. A diferença agora é que, ao contrário de 2022, o Brasil conservador não está sozinho. A maior potência do mundo, agora comandada por um aliado, está observando cada passo. Está pressionando. Está se posicionando. E isso está mudando tudo. Políticos com medo da reação internacional. Juízes ponderando decisões que antes tomavam com um estalar de dedos. Não é exagero afirmar que o Brasil vive hoje um momento de inflexão. O controle extremo imposto nos últimos anos está sendo desafiado por uma força que não pode ser calada. Trump está reorganizando o tabuleiro da política mundial. E o Brasil está no centro desse novo jogo. Os aliados de Bolsonaro, que antes estavam acuados, agora caminham de cabeça erguida. Eduardo Bolsonaro fez a ponte. Alan dos Santos acendeu o alerta. E Trump está distribuindo as cartas. A cada nova fala, a cada nova ação, a narrativa da perseguição se desconstrói e a verdade começa a emergir. A figura da censura, antes temida, agora enfrenta seu maior desafio: o desprezo internacional. As portas que antes se abriam estão se fechando. O prestígio se esvai. E o que resta é uma toga fragilizada, sendo observada pelos olhos atentos de uma comunidade conservadora global que não esquece, que não perdoa. O povo brasileiro está acordando
E está vendo que quando o Brasil se alinha com os valores certos, família, liberdade, soberania, o mundo se move a favor. Trump, o homem mais poderoso do mundo, sabe disso. E está fazendo questão de mostrar ao planeta inteiro que o Brasil não está mais à mercê da caneta de um só homem. A volta de Bolsonaro deixou de ser um sonho distante. Passou a ser um movimento palpável, articulado, sustentado por forças internacionais que cansaram de ver a América Latina afundar nas garras de um sistema doente. E se engana quem pensa que Trump está fazendo isso por simpatia. Ele sabe o que está em jogo. Sabe que o avanço da esquerda aqui fortalece seus inimigos lá. Por isso, cada decisão, cada movimento, cada fala tem sido calculada. E o resultado já começou a aparecer. A toga que se achava inquebrável começou a tremer. A imagem de intocável foi pulverizada. E o ex-presidiário, outrora vangloriado pela mídia internacional, agora é ignorado, esquecido, derretido. Essa é a verdade, que a mídia não quer que você saiba, mas que graças a Trump está sendo escancarada diante do mundo. This message is for the people of Brazil. My name is Dominik Tarczynski. I am a member of the European Parliament from Poland. The reason I decided to record this message is because I just saw... Vai vendo, família, vai vendo. Isso aqui é um repórter. Vou mostrar aqui para vocês aqui um trecho aqui. Deixa eu ver aqui se dá para mostrar. Um trecho aqui, ó. Isso está rodando o mundo inteiro. Deixa eu mostrar aqui. Preste atenção, gente. Preste atenção. Vem comigo aqui. Entra comigo aqui na matéria para você entender o que está acontecendo. Para quem está achando que não ia dar nada, isso aqui é um repórter americano que já está julgando tudo no ventilador, né? O absurdo que foi a questão do... Deixa eu ver aqui, gente. Cadê o negócio? Aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem aqui, ó. O repórter americano, ele está julgando tudo no ventilador. O absurdo que fizeram com o presidente Jair Bolsonaro. Ó, isso é matéria americana, ó, jornal americano. Veja isso aí, ó. My name is Dominik Tarczynski. I am a member of the European Parliament from Poland. The reason I decided to record this message is because I just saw a video of Estão mostrando nos Estados Unidos da América, nos jornais americanos, o absurdo que foi feito com o presidente Jair Bolsonaro. Então, olha lá. Isso é um repórter americano que traz informações precisas e contundentes na televisão americana, não só na internet, como na televisão americana, escancarando o absurdo que o Togado fez de entrar dentro de uma UTI, unidade de terapia intensiva, coisa nunca já vista no Brasil, para levar a intimação ao presidente Jair Bolsonaro. Família, se você ainda está duvidando, que esse Togado vai cair, eu acho que você está vivendo num mundo paralelo. Se você ainda duvida e acha que não vai dar em nada, vai dar nada não, Estados Unidos não vai fazer nada não, me desculpa, mas você está vivendo num mundo aí paralelo. Vamos continuar ouvindo aqui, ó. Meus amigos, literalmente, o chicote mudou de mão. E essa cena que o Elon Musk compartilhou no ano passado e disse que ia ser real, nunca, nesses 6 últimos anos de tirania do Alexandre de Moraes, foi tão verdade quanto agora com esse escândalo da USAID. E ele está de volta. Dá o like aí, pessoal. Senta o dedo pro like aí. O bilionário que entrou na equipe de Trump e que em pouco mais de 20 dias já está fazendo o circo pegar fogo, voltou a agir e resolveu botar a mão no vespeiro e, ao que tudo indica, encontrou o verdadeiro cofre do Deep State. Não é teoria da conspiração, não é exagero, é a realidade nua e crua. O dinheiro que financia operações obscuras pelo mundo inteiro foi rastreado. E a fonte dessa grana parece ter um nome. USAID. E a bomba já explodiu. Musk ordenou o fechamento imediato da agência. Presta atenção. O sistema entrou em desespero.
e parlamentares da esquerda americana, os democratas, tentaram invadir o prédio e foram barrados. Mas calma lá. Será que ele fechou uma agência de ajuda humanitária ou desmascarou algo muito maior? A velha mídia brasileira está tratando isso de forma bem diferente. Não estão dando a mínima para todo esse absurdo. Elon Musk não apenas questionou a existência da USAID, mas chamou a instituição de organização criminosa e disse que ela precisava ser desmantelada. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Ele, que já está acostumado a lidar com bilhões de dólares, decidiu fazer perguntas desconfortáveis. Para onde está indo o dinheiro do contribuinte americano? Foi quando ele começou a rastrear os fluxos financeiros dessa agência, que tem uma fachada de ajuda humanitária, mas, segundo as descobertas, estaria financiando algo completamente diferente. O resultado? O próprio Musk classificou a USAID como um ninho de vermes. E se o homem mais rico do mundo, com acesso às maiores redes de dados do planeta, diz isso, é porque tem algo muito grande acontecendo nos bastidores. Ao analisar os relatórios financeiros, Musk percebeu que os bilhões destinados à USAID não estavam indo para programas humanitários, como a imprensa tenta vender. Em vez disso, a grana era canalizada para ONGs com viés político bem definido. E agora vem o detalhe bombástico. Muitas dessas ONGs estavam sendo utilizadas para interferir em processos eleitorais ao redor do mundo. Sim, você ouviu certo. Dinheiro americano sendo usado para manipular eleições, moldar narrativas midiáticas e fortalecer certos grupos políticos em mais de 100 países. Entre eles, o Brasil. E aqui vem a revelação que está deixando muita gente sem dormir. Entre os maiores beneficiários desses fundos estão instituições como o National Democratic Institute, a Freedom House e o Center for International Private Enterprise. Todas essas organizações receberam dinheiro da USAID para supostamente fortalecer a democracia. Mas, na prática, o que elas fizeram foi interferir diretamente na política interna de países estratégicos. E não para por aí. Descobriu-se que todos os funcionários dessa agência enviaram dinheiro para a campanha de Kamala Harris. E ainda os recursos da USAID foram utilizados para derrubar, perseguir e silenciar Donald Trump. Olha só, essa revelação bomba do Michael Shellenberger sobre isso. Ao agir rapidamente e expor publicamente a roupa suja da USAID, Musk e Trump enviaram um forte sinal contra a censura e outras ações antidemocráticas usadas pela USAID. A USAID tem a distinção única de ser uma agência de Estado profundo, envolvida em ações secretas, destinadas a desestabilizar governos estrangeiros e uma das principais agências dos Estados. Agências governamentais do establishment da política externa. A busca pelo globalismo e pela intervenção estrangeira provou não apenas ser custosa e perturbadora, mas também alimentou abusos de poder contra cidadãos americanos. Desde sua primeira eleição em 2016, ficou ainda mais evidente que a reação dos Afulã à política externa perturbaria a harmonia interna. Para combater a suposta desinformação, o complexo industrial da censura usou táticas de contra-terrorismo e inteligência desenvolvidas no exterior, incluindo operações psicológicas, e as reutilizou para moldar a opinião e o pensamento nacionais. A reutilização de ferramentas de segurança nacional foi central na instrumentalização do governo contra Trump e outros dissidentes. Como parte dos esforços do governo dos USA para derrubar governos no exterior ou simplesmente influenciar o que eles fazem, a USAID tem financiado nos últimos anos a defesa da censura em todo o mundo por meio de seu programa de combate à desinformação, que faz parte de seu consórcio para fortalecimento de eleições e processos políticos. Esse trabalho incluiu financiamento para chamadas organizações de verificação de fatos, inclusive no Brasil, que os governos usam como predicado para exigir censura por empresas de mídia social. Os vínculos entre o trabalho de mudança de regime da USAID no exterior e o trabalho anti-Trump nos Estados Unidos podem ser mais profundos do que as pessoas imaginam. Antes de trabalhar no Departamento de Segurança Interna, Nina Jankowicz trabalhou em programas de assistência à democracia para o NDI, programa financiado pela USAID na Europa Oriental. E como descobrimos através dos arquivos do Twitter, Jankowicz estava envolvido em uma iniciativa apoiada por um fundo de capital de risco da CIA para assumir o controle da moderação de conteúdo do Twitter. E por que os democratas progressistas estão indignados? Bem, em parte porque a USAID financiou muitas delas, incluindo Alexandria Ocasio-Cortez. Trump e Musk provavelmente podem esperar uma reação significativa do Congresso esta semana, devido à interrupção abrupta do financiamento da USAID, a demissão de seus líderes e ao fechamento de seu site e ex-contas.
Trump pode ter previsto a crescente preocupação quando garantiu ao repórter ontem à noite que não havia tomado nenhuma decisão sobre o futuro da organização e estava simplesmente removendo os lunáticos radicais que a comandavam. É incrível que Trump, que os democratas da mídia ridicularizaram como fascista durante anos, tenha feito significativamente mais do que figuras ostensivamente de esquerda, como Ocasio-Cortez, para desafiar a bolha. O foco de Trump na soberania, no realismo e na força representa um grande afastamento de décadas de intromissão estrangeira, mudança de regime e operações de influência. Nossa medida vital nos está começando com esse passo. Foco nos projetos globalistas e retorno à prosperidade doméstica, que tem sido uma característica da plataforma de Trump há anos. Trump disse em 2016, não vamos mais entregar este país ou seu povo à falsa canção do globalismo. O Estado-nação continua sendo a verdadeira base para a felicidade e a harmonia. Um levantamento mostrou que os recursos administrados pela USAID no Brasil estavam sendo distribuídos para ONGs que, na prática, influenciam debates políticos, narrativas midiáticas e até processos eleitorais. Quem trouxe essas informações foi Leonardo Dias, que fez um extenso levantamento no Twitter e revelou que instituições como o Instituto Tecnologia e Equidade estavam recebendo dinheiro da USAID. E adivinhe só, essas ONGs são próximas a certas figuras da política nacional e atuam diretamente em questões ligadas a eleições e combate à desinformação. Quem define o que é desinformação? Como sabemos, é sempre blogueiros e instituições da esquerdalha aqui no Brasil. Diante dessas descobertas, Musk não perdeu tempo e mandou fechar imediatamente a agência. Isso significa que ele agora tem acesso direto a todos os documentos, transações financeiras e movimentações sigilosas da USAID. O sistema entrou em estado de pânico. O ministro do Supremo Tribunal Federal, percebendo que o cerco está se fechando e que o caldo vai engrossar para o lado dele, começou a amarelar e tomar atitudes para minimizar os crimes que ele praticou nos últimos anos, principalmente contra a nossa Carta Magna. Moraes acabou de autorizar o desbloqueio das redes sociais do jornalista Guilherme Fiuza, do Bernardo Kister, do Monark. Talvez ele esteja fazendo isso para se esquivar da visita ao Brasil da equipe de Donald Trump, para se reunir com autoridades aqui no Brasil e discutir o tema da censura e bloqueios de perfis com espectro político contrário ao do Xandão. Muita gente poderosa está desesperada com essas informações. ONGs financiadas por essa agência no Brasil e no mundo todo podem estar com os dias contados a partir de agora, porque a torneira dos milhões de dólares foi fechada. E tem mais. Com o fechamento da USAID, Musk vai economizar cerca de 50 bilhões de dólares, que antes eram queimados nessas operações suspeitas. O escândalo só está começando. É só a ponta do iceberg. Musk já prometeu divulgar todas as informações e colocar à disposição do público todos os documentos sobre os pagamentos feitos pela USAID nos últimos anos. Ou seja, muita gente vai cair, cabeças vão rolar. Figuras políticas, líderes de ONGs, jornalistas e influenciadores que receberam dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, dessa fonte, já devem estar sem dormir, queimando provas e arquivos e tentando sumir do mapa. Mas e agora? Será que essa decisão do Elon Musk vai gerar reviravolta e retaliação global? Ele realmente mexeu na peça mais sensível do tabuleiro. Fique ligado, essa história está apenas começando. Compartilhe, me diz de onde você me assiste. Deixe o seu gostei. Espalhe esse vídeo em seus grupos de política no Zap. Vamos para mais um giro. Preste atenção, vamos ouvindo aqui. Olha, parece que a Globo acabou de entrar na mira do processo que está sendo movido contra Alexandre de Moraes, numa tentativa de desacreditar e esvaziar a importância desse processo. Em tom de deboche, os jornalistas da Globo zombaram, fizeram chacota e ironizaram o processo que tornou réu lá no Zéua, o Alexandre de Moraes. Minha gente, quem não gostou nem um pouco disso foi o advogado que está à frente do processo. Ele pediu o trecho da reportagem e provavelmente vai anexar nos autos do processo. Inclusive, nós já conseguimos esse trecho. Por isso, se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, clique no like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe nosso canal Verdade Pátria para as tias do Zap. Fique comigo. Vamos então analisar juntos esse trecho. Gente, só para você entender, vou contextualizar. Há alguns dias, o presidente Donald Trump moveu uma ação nos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que bloqueou diversos perfis nas redes sociais, dentre eles de cidadãos americanos.
incorrendo em infrações gravíssimas à Constituição Federal dos Estados Unidos. Ou seja, Moraes pisoteou leis americanas importantíssimas, além de impor as chamadas ordens de mordaça, como diz no processo, bloqueando perfis que criticavam atitudes inconstitucionais do togado. Agora, veja bem, se você acompanha o nosso canal, sabe que Moraes se tornou réu em um processo totalmente legal dentro do que rege as leis americanas. Daí vem a Globo. Esse lixo de emissora que propaga desinformação, que deveria já estar extinta há muito tempo, ela vem e mente para aqueles que perdem tempo assistindo e faz um jornalismo asqueroso, totalmente parcial, enviesado, fazendo pessoas desacreditarem do processo, afirmando com todas as letras que não passa de movimento político e que não tem valor jurídico. Eu quero citar aqui uma manifestação que teve no canal de notícias Globo News do Brasil. Eu não sei se o senhor conhece, mas eles são muito próximos do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E eles disseram que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam tratando o assunto como se fosse mais uma bravata do Donald Trump. Não sei se o senhor conhece esse termo, bravata, mas é algo que não é sério, algo que é simplesmente para as câmeras e que não tinha valor jurídico nenhum. Foram essas as palavras que eles teriam usado para a Globo News. Como é que o senhor responde a essas afirmações? New York Times publicou agora há pouco, o Globo também já confirmou que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. No Supremo Tribunal Federal, a avaliação de que isso era esperado, né? Esse tipo de estratégia por parte de Trump é puramente político, efeito jurídico nenhum desse tipo de pressão vinda dos Estados Unidos, dos aliados de Donald Trump. Se puder me encaminhar a matéria, eu agradeço, para incorporar isso nas próximas filings, né, nas próximas petições que faremos no Foro Federal, que vários ministros do Supremo do país consideram que uma ação judicial dos Estados Unidos, no contexto que eu acabei de explicar e descrever, não tem valor jurídico nenhum. Eu acho que vai ser super interessante entender o que pensam os juízes nos Estados Unidos sobre o que de Donald Trump, o que pensam os juízes americanos sobre esse tipo de raciocínio. Outro momento lamentável é quando a blogueira Cantanhede leva uma checagem da comunidade por mentir sobre legislação vigente no país. É lamentável a capacidade de desacreditar e fazer de tudo para desmerecer o processo de Donald Trump e sempre intitular ele toda a sua equipe de extrema-direita. Eu queria saber deles quem é a direita, então, porque provavelmente iriam responder que é Aécio Neves, Alcolumbre, Alckmin, FHC, Temer, etc. Eu estou irônica hoje, mas enfim, talvez por coincidência, né, gente? Vamos acreditar nisso, que no dia seguinte à apresentação da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 34 envolvidos na tentativa de golpe durante o governo Jair Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro, já no dia seguinte, uma empresa do Donald Trump se associa à Rumble para entrar com uma ação contra o Alexandre de Moraes, querendo processar o Alexandre de Moraes com base em lei americana. E agora o Alexandre de Moraes ontem exigiu o que ele já tinha exigido do X, que a Rumble tivesse representantes legítimos legais aqui no Brasil, né? E hoje suspendeu o Rumble. Agora, isso é uma guerra pessoal do Alexandre de Moraes, ou é uma guerra que é do mundo todo, é uma forma de resistência, né, à fake news, à manipulação de corações e mentes na política, na economia, em valores culturais, princípios, tudo, né? Então é o seguinte, assim como o mundo discute a regulamentação das redes sociais, o Brasil também discute os limites. O problema é que, como o Congresso não faz a parte dele, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal apanha, porque está cobrindo um gap, cobrindo um vazio por falta de iniciativa e de legislação do Legislativo. Bom, indo agora para o que interessa e mostrando essa situação bombástica que acaba de acontecer e vai gerar muita tensão nos próximos dias. E não estou vendo essa imprensa militante falando nada a respeito disso. É o seguinte:
Donald Trump já está com as mãos coçando e prestes a lançar uma retaliação explosiva contra o desgoverno brasileiro. Um relatório bombástico caiu em suas mãos, colocando o Brasil sob escrutínio internacional. E Trump não perdeu tempo em se aproximar da China e da Rússia, deixando o Brasil numa situação extremamente delicada. E o que mais assusta? As acusações vindas diretamente de Washington. O descondenado estaria conspirando para alterar a ordem mundial. As peças estão se movendo e o jogo político nunca foi tão arriscado. Sabemos que, em janeiro de 2025, Donald Trump reassume a presidência dos Estados Unidos e já começa seu mandato com um verdadeiro vendaval de decisões estratégicas que podem virar o jogo global. De um lado, elogios calorosos a Vladimir Putin, do outro, uma aproximação surpreendente com a China. E no meio desse tabuleiro de xadrez internacional, um alvo claro, o Brasil. E o motivo? Acusações graves contra o STF e contra o descondenado, que, segundo fontes americanas, estariam tentando impor censura e minar a liberdade de expressão. E não para por aí. Logo nos primeiros dias no cargo, Trump deixou claro que Putin é uma peça fundamental no tabuleiro da paz, afirmando que a Rússia tem as cartas na mesa para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Porém, o mais surpreendente foi a proposta ousada, um encontro trilateral entre Estados Unidos, Rússia e China, com a intenção de cortar pela metade os orçamentos militares e reorganizar a ordem mundial. Uma jogada de mestre ou uma bomba relógio prestes a explodir? Enquanto Trump faz movimentos calculados para fortalecer laços com os gigantes do Oriente, ele não poupa palavras quando se trata do Brasil. Durante a corrida eleitoral de 2024, o descondenado fez uma acusação chocante. Disse que a volta de Trump representaria o retorno do nazismo disfarçado. Essa declaração incendiária estremeceu as relações diplomáticas, e agora Trump está pronto para responder na mesma moeda. A tensão escalou ainda mais quando Trump, junto com sua plataforma de mídia e a gigante Rumble, entrou com um processo judicial nos Estados Unidos contra ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes. O motivo? A alegação de que Moraes estaria tentando aplicar leis de censura brasileiras dentro dos Estados Unidos, violando a primeira emenda da Constituição americana. E mais, o processo aponta que o ministro teria ordenado o bloqueio de contas de críticos do governo brasileiro, incluindo um comentarista exilado e cerca de 150 perfis opositores ao descondenado. As acusações são ainda mais graves. Segundo os documentos apresentados, Moraes teria recorrido a ameaças, multas e até ameaçado banir plataformas inteiras do Brasil caso não acatassem suas ordens. Mas Trump e seus aliados não estão dispostos a ceder. O CEO da Rumble já declarou que não cumprirá decisões consideradas ilegais e que está pronto para enfrentar Moraes nos tribunais americanos. Agora, os olhos do mundo se voltam para a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que deve apresentar um relatório crucial sobre a liberdade de expressão no Brasil. E Trump já avisou. Se o documento confirmar que há censura sendo imposta no país, os Estados Unidos vão agir com força total contra o governo do descondenado. As sanções serão gravíssimas. E o que pode acontecer? Um pesadelo econômico. Há rumores de que Trump esteja considerando sanções pesadas contra o Brasil, atingindo setores estratégicos e mirando diretamente nas instituições acusadas de minar a democracia e silenciar vozes opositoras, principalmente o Supremo Tribunal Federal. O cenário se complica ainda mais com a reconfiguração do sistema global, onde Trump vê Rússia e China como peças-chave para garantir a estabilidade do mundo. Mas até que ponto essa estratégia pode ser vantajosa para os Estados Unidos? Aliados históricos do Syriza já demonstram preocupação. O fortalecimento da relação com Rússia e China pode significar uma mudança drástica na geopolítica internacional. Será que Trump está prestes a romper alianças tradicionais para construir uma nova aliança mundial ao lado de seus antigos rivais? O fato é que o novo governo Trump já começou com uma avalanche de ações que prometem redefinir o jogo global. Enquanto reforça laços com potências emergentes, ele mira diretamente no Brasil, ameaçando sanções e pressionando o governo do descondenado. Uma guerra silenciosa já está em curso, e os próximos passos de Trump podem mudar o rumo da política internacional de maneira irreversível. Gostou desse vídeo? Já, pessoal, vamos falar da prisão que aconteceu em Brasília, hein? Segura aí que você vai ficar perplexo e pasmo. Vamos lá. Sendo direta no que está pegando.
Ou eles perderam completamente a noção da realidade, ou eles possuem a total certeza da impunidade. Ou até mesmo as duas coisas, vai. Estou falando muito da Suprema Corte ultimamente, o que no Brasil dá cadeia, ou seja, estou num comportamento de alto risco aqui. Mas tá difícil, porque, bicho, é todo dia uma doideira diferente. E eu tenho que dizer doideira, porque o Barroso diz que isso aqui é uma democracia plena. Mas, se eu disser o que eu realmente penso... O absurdo dessa vez foi tão estrondoso que explodiu a bolha. E além da mídia militante ter ficado no melhor estilo, por que, Alexandre? Por que você fez isso? Por quê? Por quê? O ministro conseguiu fazer novos amigos gringos que vieram a público dizer que vamos ter que sancionar o imperador. Além disso, eu preciso falar do Lula e o mega escândalo do INSS, porque é necessário fazer um expose de como a mídia de esquerda jura até pela mãe que você não é mais esperto do que um macaquinho com um smartphone na mão. Para que dados se você conta com uma audiência petista que até hoje acredita que o SUS é grátis e que, mantenha a fé, uma hora a picanha vai chegar. O pai do pobre prometeu. E é ruim tirar o doce da criança, mas a realidade que o povo brasileiro terá que enfrentar é a que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, dizendo que, rapaziada, fizemos tanta cagada que em 2027, seja lá quem for o presidente, ele terá que fazer um mega corte de gastos, senão o Brasil vai de Americanas. Ou seja, ferrou. Dessa vez eu não vou pedir para você ficar confortável, porque só o desconforto te faz mudar de posição no sofá. O judiciário e o executivo desse país nos levaram a status internacional de Venezuela. E como disse o novo amigo gringo do Alexandre, é hora de agir. Bora lá? Dá o like aí, pessoal. Dá o like aí. Preste bastante atenção aí. O chicote está estralando e o bambu está gemendo. Vamos começar com um ponto menos ruim para o ministro Alexandre no dia de ontem. Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, faz o aviso. O erro de Alexandre de Moraes que vai custar muito caro ao STF. Por favor, qual o nome dele? Não, por favor, lembre o nome dele. Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes, então, eu só para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura. E aqui eu vou precisar abrir aspas para alguns trechos da matéria para que você entenda a gravidade do que aconteceu a ponto do filho da Miriam Leitão proferir essas palavras. Abre aspas. A intimação de Jair Bolsonaro em uma UTI após a 7ª cirurgia em decorrência da facada na eleição de 2018 é um dos atos mais abjetos do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Aliás, não lembro de nada tão indigno desde que cubro a corte como jornalista em Brasília. É também de pouca inteligência em meio ao processo mais importante da história do STF. O julgamento da trama golpista que quase aboliu o Estado Democrático de Direito no Brasil, envolvendo o próprio ex-presidente, ex-ministros e parte das Forças Armadas. A decisão é tão ruim que foi necessária a divulgação de uma nota para explicar o motivo da intimação ser realizada no hospital, com o ex-presidente preso a inúmeros aparelhos, convalescendo após 12 horas de uma cirurgia extensa e de grande porte. Existe uma máxima em Brasília. Quando um dos poderes precisa se explicar diante de um fato, é porque o ato deu muito errado. Nesse caso, há ainda um agravante. O Código de Processo Penal proíbe a citação de indivíduos em estado grave de saúde. Alguém tem dúvida de que Bolsonaro enfrenta novamente uma situação delicada envolvendo sua condição física? O STF não conhece o Código Penal brasileiro? Qual é o problema de esperar que o ex-presidente esteja melhor, talvez até em casa, para receber essa intimação? Isso vai atrasar 20, 30 dias do processo? Que seja, mas evita a cena lamentável da oficial de justiça na UTI. Bolsonaro teve piora no quadro de saúde, com a pressão subindo fortemente no momento da intimação, algo divulgado pelo próprio hospital. Fecha aspas. Um ministro da Suprema Corte desse país determinou que um oficial de justiça entrasse dentro de uma unidade de terapia intensiva para conseguir dar andamento no processo contra Bolsonaro. Após esse episódio, foi constatado um aumento da toxicidade no fígado, o que compromete a injeção de medicamentos para dor, o que, por consequência, faz o presidente Bolsonaro sentir mais dor. Além, é claro, da pressão arterial que subiu. Na matéria é relatado que esse tipo de comportamento faz parecer que realmente se trata de uma perseguição política. Aí eu pergunto,
faz parecer, tem rabo de porco, nariz de porco, orelha de porco, mas não, é um gatinho super fofinho. Ah, por favor. E antes de eu continuar o tamanho da Merlin que deu, eu preciso de novo deixar claro que a pressão tem explicação, uma explicação política, mas é uma explicação. Não deveria, porque a gente está falando da Suprema Corte, que, sabe, não pode ter envolvimento político. Mas quem liga? Os ministros não querem que esse julgamento ocorra em 2026, ano eleitoral. E como Lula quebrou o Brasil e os escândalos de corrupção voltaram ao noticiário, agora com assalto a aposentados, no momento em que a popularidade do descondenado cai, inclusive no Nordeste, a Corte pode estar acreditando que as pessoas peçam que o amor saia e que volte o ódio, porque viver de amor é caro. Esse final de semana, o meu cunhado, que é lulista, vai fazer o quê? Nós dois amamos a minha irmã. Me contou que nem o núcleo mais lulista do seu ciclo social está aguentando Lula. A vida, de fato, era melhor com Bolsonaro. E se até os lulistas sabem disso, você acha que os ministros da Suprema Corte não sabem? Para que Bolsonaro não concorra em 2026, ele precisa ser condenado por um colegiado. E é por isso que a Corte está com pressa, a ponto de mandar uma intimação num leito de UTI. Algo, no mínimo, assombroso. E como diz a matéria, algo que viola o Código de Processo Penal brasileiro. Mas há tempos não usamos mais a letra da lei, mas sim a interpretação de alguém sobre ela. Não é à toa que o apelido é Alexandre de Moraes. Alexandre. Chegamos ao ponto do Mário Sabino, um antibolsonarista, e até o seu Twitter para dizer, abre aspas, condições clínicas graves agora são objeto de interpretação livre do STF. Fecha aspas. E eu falei que a matéria do filho da dona Leitão era ruim, mas nem de longe era a pior coisa que aconteceu com o Alexandre. Porque o que ele fez foi tão grave, foi tão sério, que a imagem está rodando o mundo. E agora a Europa ficou chocada. Deputado do Parlamento Europeu propõe sanção a Moraes. Hora de agir. O deputado Dominique Tarczynski gravou um vídeo direcionado ao povo brasileiro dizendo que tinha acabado de ver o vídeo do presidente sendo intimado na UTI e que isso era inaceitável. Que a decisão tomada por Alexandre de Moraes e a Suprema Corte eram inaceitáveis. Disse que a União Europeia precisa agir agora, e por isso ele estava vindo a público anunciar que estará propondo um projeto que imponha sanções a Alexandre de Moraes na Europa, porque Alexandre quer destruir seus oponentes políticos. Que a Suprema Corte brasileira parece odiar Bolsonaro e a família Bolsonaro, e que intimidam a oposição brasileira, o que seria um método comunista. E que, dito isso, a Europa precisa proteger os direitos humanos e defender a verdadeira democracia. E que nós, brasileiros, não estamos sozinhos, pois a comunidade internacional tomará medidas, já que Bolsonaro é mais um exemplo, já que a oposição conservadora no mundo todo é tratada da mesma forma. E citou a tentativa de tirar a vida do Trump e os cancelamentos das eleições na Romênia, que deu a vitória a um candidato da direita. E finalizou dizendo que, no final dessa história, a vitória virá. E, galera, eu achei isso bem forte. Vários políticos e personalidades políticas dos Estados Unidos também se manifestaram, mas as que mais chamaram a minha atenção foram duas. Mike Pence disse, abre aspas, absolutamente monstruoso o que eles estão fazendo com Jair Bolsonaro e impedir a vontade do povo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não pode ficar em silêncio. Precisamos de embargos comerciais, aumento de tarifas, cortes em acordos financeiros e de segurança, além de pressão regional e internacional para isolar seu regime corrupto até que o juiz seja destituído. Fecha aspas. Já Jason Miller, assessor de Trump, foi até o Twitter dizer que o que Moraes está fazendo com o presidente Bolsonaro é pura maldade. Ou seja, acredito que Trump já ficou sabendo do que rolou, né? Galera, o Alexandre ter enviado um oficial de justiça a um leito de UTI virou matéria na revista Time. O mundo viu o que aconteceu no Brasil. E se eu fosse o ministro da Suprema Corte, eu estaria muito constrangida. Até porque isso vem depois da matéria do The Economist, que acertou tão em cheio os ministros, que o Barroso apareceu para dizer que não disse o que ele disse. Barroso chegou a dizer que sua fala foi no sentido de nós derrotamos os extremistas, quando tem vídeo em toda a internet mostrando o que ele disse, nós derrotamos o bolsonarismo. E a The Economist, bom, ela manteve em sua publicação a frase atribuída a Barroso, porque lá não dá para mandar censurar, né?
E rapidão, só porque eu mencionei o Barroso, vale te contar que ele estava fazendo um karaokê com o Léo, do Vitor e Léo, na festa do Marcos Pereira, presidente do Republicanos, partido do Hugo Mota, que após jantar com Lula veio anunciar que não vai pautar a urgência da anistia. O que acontece bem na nossa cara é surreal. E eu acho que está na hora de começar a cobrar outras pessoas, tipo Edir Macedo, porque ele está confortável assistindo os presos políticos definharem na prisão, enquanto o Marcos Pereira está na festinha com o Barroso e o Hugo Mota num jantar com Lula regado a vinhos que custam mais de R$1.000. Só curiosidade mesmo. Mas voltando ao assunto. O filme está tão queimado que Alexandre pode até ter se arrependido de ter soltado um traficante em represária à Espanha, que não enviou ao Brasil um perseguido político, segundo a própria justiça espanhola. Tanto que Alexandre revogou a própria decisão que mandou o traficante para a prisão domiciliar, porque Alexandre levou 2 semanas para descobrir que o traficante não tinha endereço fixo. O que reforça mais ainda a teoria de muitos juristas e jornalistas de que um ministro da Suprema Corte agiu com o fígado porque estava com raiva. Mas, na noite de ontem, fomos surpreendidos com mais uma notícia bombástica. Urgente, Moraes manda prender Collor em condenação da Lava Jato. Cara, quando eu vi Lava Jato, eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque todo mundo da Lava Jato está solto, com penas anuladas, com provas anuladas, ganhando incentivo do governo para continuar sendo um grande empresário e dono de monopólios. Né, Joelson? E aí o Collor vai para a cadeia por causa da Lava Jato. Muita gente já estava esperando algo do tipo vindo do judiciário para poder dar uma abafada no escândalo do INSS. Mas eu não sei não, viu? Se eu fosse chutar o que foi que rolou, eu ia chutar outra coisa. Se Alexandre mandou intimar o presidente Bolsonaro numa UTI, é porque ele está com muita pressa para terminar logo com tudo isso. Uma vez condenado, Bolsonaro iria para a cadeia para cumprir pena. Mas Lula ficou preso numa cela especial com TV, com geladeirinha, o tratamento para ex-presidentes estava estipulado ali. Então veio esse pedido de prisão do Collor que muda tudo. Collor não vai para uma celinha especial como o ex-presidente condenado. Alexandre mandou Collor para Papuda. Logo, se Bolsonaro for condenado, o precedente para mandá-lo para uma prisão comum já está criado. A partir de agora, esse será o tratamento dado a ex-presidentes presos. Valeu para o Collor e também vai valer para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é militar, ele tem direito a uma cela diferenciada. Mas é aí que entra a nova presidente do STM, que já chegou avisando que Bolsonaro pode perder a patente e a aposentadoria. E mais, ela alega que está super preparada para enfrentar as pressões na hora de julgar os militares. Para mim, encaixou foi tudo. Sério, galera, 7 anos depois de o Collor ser condenado agora pela Lava Jato, você me desculpa, mas não foi por senso de justiça. Não, na minha humilde opinião. É só uma opinião, por favor, não me prende. E a única coisa que podemos observar até agora é que, mesmo que a situação esteja cada vez pior para a corte, eles não param e seguem demonstrando que estão zero preocupados com o que o mundo está achando. Afinal, Brazuela tem um tamanho continental. É, família. Esse trem vai dar pano para manga aí, viu? A notícia saiu aí, ó. Prenderam o Collor, ó. Aí, ó. Desculpas ao professor Vladimir, mas uma notícia que chegou para a gente agora, 5 horas e 42 minutos, é breaking news, na manhã desta sexta-feira aqui na CNN Brasil. A informação que acaba de chegar para a gente é que o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso agora pela manhã em Maceió. A gente traz para vocês, inclusive, a nota da defesa do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. A defesa do ex-presidente Fernando Collor confirma a sua prisão hoje, data de hoje, 25 de abril. Essa prisão aconteceu às 4 horas da manhã em Maceió. É, família, o trem tá feio. Chicote tá estralando. Agora, se esses caras ousarem prender o capitão Bolsonaro, o Brasil para. Eu já falei isso aqui várias vezes. Prendem Bolsonaro e o Brasil vai parar. Família, link fixado aí, tem a nossa máquina de cortar cabelo Dragão Dourado, tem o aspirador de pó portátil e muito mais. Clica no link aí, compra alguma coisinha na nossa loja, veja esse vídeo aqui,
tá? Vai subir um vídeo aqui, assista até o final e comenta aí o que você achou. Um abraço e até breve.